Olá, ouvintes do podcast. Eu sou Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês um relato que eu recebi no e-mail assustadoramente@outlook.com. Eu tenho alguns relatos aqui na fila que só falta concluir alguma edição, mas esse eu recebi ontem à noite e eu achei bem interessante, então eu coloquei ele na frente, que eu achei ele muito legal e eu espero que vocês gostem. O nome do relato é Lua de Mel Bizarra. Olá, Daniela, tudo bem? Primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho e dizer que tem sido minha companhia enquanto faço as tarefas da casa. Adianto que meu relato é um pouco longo, mas garanto que todos os fatos descritos são inteiramente verdadeiros. Enfim, esse caso aconteceu no ano de 2010, alguns dias após o meu casamento, mas preciso elucidar alguns fatos para melhor compreensão. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade e meu pai se separou da minha mãe para ficar com a minha madrasta, que, ao que se sabe, mexia com magia negra e fazia trabalhos para matar minha mãe e ficar com meu pai. Sempre tivemos muitos problemas porque, por me parecer muito com minha mãe fisicamente, ela achava que meu pai era mais apegado a mim por isso. Por conta disso, minha infância foi marcada por humilhações e maus tratos cometidos por ela e meu pai jamais tomou meu partido ou me defendeu. Cresci, me formei, casei e mesmo com todo esse problema, queria manter a família unida e isso incluía tê-la por perto para que meu pai também estivesse. Era como uma condição. Pulando para novembro de 2010, meu marido e eu compramos um apartamento e tínhamos contas da festa para pagar. Por esse motivo, resolvemos que abriríamos mão da lua de mel. Minha madrasta e meu pai têm uma casa de praia em Cabo Frio desde 2002 e ofereceu a casa para que ficássemos durante a lua de mel. Meu marido não gostou muito da ideia porque, como tudo, tinha uma condição. A dessa vez seria ir com eles para lá, pois passaria alguns dias na casa e voltariam para o Rio antes de nós, que ficaríamos lá sozinhos após o retorno deles. Então, por alguns dias após o casamento, não tivemos lua de mel. Dormimos na sala, num colchão de plástico que, em qualquer movimento, fazia um barulhão. Bom, chegou o dia deles irem embora e ficamos só nós dois, mas estranhamente não nos sentíamos sozinhos. O clima ficou muito estranho, como se a casa ainda estivesse cheia. Resolvemos passear em Búzios, mas como estávamos sem carro, fomos de ônibus. O local onde fica a casa era bem remoto e, apesar de ser num condomínio fechado, tinha apenas um ônibus que levava até a estrada principal. E de lá teríamos que pegar mais um ônibus até Búzios. Estranhamente, naquele dia, tudo estava muito pesado. Eu tenho uma certa sensibilidade para essas coisas sobrenaturais e percebi um cansaço incomum. Era como se eu tivesse passado a noite numa balada, não dormindo, passado mais uma noite na balada e chegado em casa de manhã. Era daqueles que os olhos fecham sozinhos. Chegamos em Búzios e nada parecia ter cor. Quem conhece Búzios sabe que a cidade é linda e só alguém louco não veria beleza em tudo aquilo. Meu marido queria fazer um passeio de barco, mas eu não conseguia sequer dar conta de mim mesma. Então, decidi recusar e propor apenas um passeio pela Rua das Pedras e pela praia, ali do centro mesmo. Não demoramos nem 1 hora no passeio. Demoramos mais tempo para chegar do que o tempo que permanecemos por lá. Na volta, fui dormindo de Búzios até a casa. Eu nunca tinha me sentido tão cansada em toda a minha vida. Não havia como recuperar minhas forças, não importa o quanto eu dormisse. Chegamos em casa, tomei um banho e como ficamos no quarto que normalmente é do meu pai e da minha madrasta, o banheiro é no quarto. Saí do banheiro, vesti uma roupa e caí na cama. Dormi por horas, abri os olhos de vez em quando, mas não tinha forças para levantar. O cansaço permanecia. Meu marido estava na cama comigo, eu estava deitada, virada de costas, e ele não percebia quando eu abri os olhos. Até que numa dessas vezes, não consegui mais abrir meus olhos. Senti minha alma sair do corpo. Vi a imagem da cama por cima. Eu deitada, virada de frente para o guarda-roupas, que tinha ao lado da cama, de costas para o meu marido que estava lendo a Bíblia enquanto eu dormia. Eu vi exatamente como eu estava e como ele estava. Era uma visão de cima em que eu tinha total noção de tudo o que acontecia no quarto. De repente, minha alma voltou, o coração disparou e eu tentava abrir meus olhos com toda a força que tinha. E nada.
Tentava falar com meu marido, chegava a sentir meus lábios se moverem, mas nenhum som saía da minha boca. Apareceu na minha mente a imagem do rosto do meu pai e uma voz grossa que dizia: É assim que eu quero que você fique, prostrada, sem forças. E uma gargalhada que ainda hoje me arrepia todos os pelos do corpo. Comecei a orar e repreender aquilo que me afligia. Eu gritava, mas a voz não saía. Eu fazia tanta força para que algum som saísse da minha boca que depois que consegui me livrar daquilo, eu estava rouca. Abri meus olhos, minha voz saiu e virei rapidamente para o meu marido que continuava na mesma posição que eu havia visto de cima. O abracei e contei o que tinha acontecido. Ele disse que sentiu uma presença muito ruim ali enquanto eu dormia, então orou e foi ler a Bíblia. Eu disse que queria ir embora de lá o mais rápido possível. Já era de noite e decidimos ver passagem de ônibus para o dia seguinte. Enquanto andávamos pela casa juntando nossas coisas e colocando nas malas, ao passar pelo corredor longo que sai da sala e leva até o quarto do meu pai, senti uma presença logo na entrada do quarto. Eu fechei os olhos e vi o espírito que estava ali. Tinha uma forma humana, era um homem e quando eu passei, permaneceu parado e somente me acompanhou com a cabeça. Eu estremeci meu corpo inteiro ao passar por ele e disse ao meu marido: Pelo amor de Deus, acha logo uma passagem porque eu quero sair daqui amanhã bem cedo. Compramos as passagens, as malas já estavam prontas e naquela noite não dormimos. Passamos a noite conversando, orando e lendo a Bíblia juntos. Num desses momentos que não consigo me recordar ao certo, tive uma visão. Estávamos saindo da casa com o dia ainda amanhecendo, pela estrada de chão que levava até o ponto de ônibus. Olhei para trás onde estava a casa e vi muitos vultos pretos entrando lá. Eram incontáveis. Isso me marcou tanto que hoje, quase 11 anos após, enquanto escrevo, meu corpo se arrepia e meus olhos se enchem de lágrimas instantaneamente. Chegou a hora de irmos embora. O dia estava amanhecendo, idêntico à minha visão na madrugada. Saímos da casa com nossas malas, andando pela estrada de chão, e quando olhei para trás, a casa estava lá, mas não vi nenhum vulto. Creio que existam coisas que só conseguimos enxergar por visões mesmo. Seguimos nosso caminho e quando entramos no ônibus com destino ao Rio, soltamos um suspiro de alívio. Anos se passaram e em 2020, por conta da pandemia, perdemos tudo o que construímos ao longo desse tempo. Ficamos apenas com nosso carro. Nossa filha tinha 8 anos e fomos passar um tempo lá, nessa casa, até nos recuperarmos financeiramente. No tempo em que ficamos lá sozinhos, meu marido, minha filha e eu, o clima era maravilhoso. Deixamos a casa um brinco, pois quando chegamos, ela estava abandonada há quase 2 anos por conta de uma doença que minha madrasta teve, não podendo ir lá com frequência para cuidar. Bastou irem todos para lá que o clima pesou. Passamos e vimos coisas absurdas nos dias em que estiveram lá. Muita energia ruim. O clima de cuidado e tranquilidade foi invadido por brigas, xingamentos e humilhações. Bom, decidimos que mesmo passando por esse momento complicado por conta da pandemia, venderíamos nosso único bem material, nosso carro, e nos manteríamos bem longe de tudo aquilo. Chegamos em São Paulo no dia 16 de janeiro de 2021, em São Caetano do Sul, somente com as malas, sem ter amigos ou família aqui e sem sequer termos vindo para visitar anteriormente. Passamos 10 dias em um hotel simples até conseguirmos alugar um apartamento e, graças a Deus, hoje estamos bem e longe de toda aquela energia ruim e maldade.